Olá, pessoal, tudo bem? Nós vamos iniciar hoje a aula sobre adolescência. E aí, prosseguindo, o nosso ciclo vital de desenvolvimento humano, hoje o enfoque com a fase da adolescência, né? Uma fase com bastante transformações biopsicossociais e cada vez mais é se adentrar a novos universos antes desconhecidos. Então, o adolescente, ele transita por esse não lugar. Ele não é mais a criança, mas ele também não é o jovem, né? Muito menos o adulto. E agora ele tem maior consciência do que o cerca, ele tem clareza que tem que desempenhar determinados papéis, ele tem noção de que o corpo está modificando, né? O seu corpo está sofrendo transformações que ele não tem gerência direta, então é o crescimento, é a mudança das características físicas, tanto nos rapazes quanto nas meninas, né? Nas mocinhas. Então, essas alterações todas, elas causam grandes mobilizações internas. É inegável que por estar neste não lugar, o adolescente, a adolescente, começa a se questionar de qual sua posição no mundo. E diante disso, né, tem um adendo de que o seu corpo já não é mais o mesmo corpo. Os desejos deles não são os mesmos desejos que anteriormente. A figura materna e paterna já começa a não ser tão idealizada, né? Então, eles se tornam mais questionadores e, ao mesmo tempo, eles têm grande ansiedade, grande medo ante tudo que está se modificando à volta deles e dentro deles, né? E, além de ser dentro deles, no próprio corpo deles, né? Estas alterações todas, elas são mobilizadoras. Então, diferentemente do que muitos apontam, há sim conflitos, há sim mudanças, mas não é uma aborrecência, né? É uma fase muito delicada e é uma fase que serve para que todos nós, né, estejamos atentos com estes inusitados. O adolescente e a adolescente são pegas de surpresa na transformação do corpo deles, na transformação das vontades, desejos, nas referências importantes de suas vidas. Tudo isso é virado de ponta cabeça, tudo isso é muito descaracterizado e, portanto, é normal que gere muito receio, muita ansiedade, muita agressividade. Eles não sabem como lidar com algumas coisas. Eles observam, conseguem ter até uma análise racional, entretanto, eles não terão a mesma predisposição emocional, conscienciosa, para lidar com isso. Então, nós precisamos entender que esse inusitado que a adolescência apresenta, isso vai sempre marcar a nossa vida, né? Como é que nós agimos quando o nosso mundo está modificado, quando o nosso mundo está de ponta cabeça, né? Quando todos os valores, quando tudo que a gente tinha de referência, de conhecimento, começa a fugir ao controle. A adolescência marca essa fase e é por isso que incomoda em vários momentos os próprios adolescentes e quem estão no seu entorno. Mas esta é a fase propícia para se aprender a lidar com esses inusitados, para se aprender a lidar com a falta de controle. O adolescente pode não querer crescer, mas ele está crescendo. Nessas alterações corporais, a adolescente pode não querer isso para si, mas estará acontecendo, independente das suas vontades. Então, isso é somente uma simbolização
de que várias esferas de nossa vida não têm um controle absoluto. Por isso que nós temos que criar, desde cedo, nessa fase da adolescência, uma certa segurança, né, uma certa resiliência para lidarmos com estas situações inusitadas, para lidarmos com aquilo que pode fugir ao controle. E não terá problema, né? Isso não será problema. Será um obstáculo a ser superado, o que é completamente diferente de eu dizer que sempre será um problema. Serão obstáculos, sim, envolverão conflitos, desprendimentos de energia, mas serão, sim, passíveis de superação, se predispostos a isso. Então, a adolescência caracteriza, ela marca essa transição, ela marca esta mudança na vida das pessoas e ela marca também este, a princípio, não lugar. Não é isto, mas também não é aquilo. O que é? E aí, como que a gente lida com esse momento de suspensão, com esse momento de descobertas e com esse momento onde referências são desfeitas. Então, por isso que a adolescência é importante para marcar, né, o como lidamos na fase adulta com estas transições, com estas modificações que a vida, junto com nossas implicações, vai trazendo. Então é muito elucidativo, é muito interessante nós observarmos também a fase da adolescência como essa, de que escancara que não temos controles e escancara que muitas vezes nossos valores eles podem ser modificados e que isso possa ser através de uma modificação, é claro, benéfica, salutar, tá? Então, bem-vindos e vamos adentrar agora essa temática dessa transição e de grande mudança no fator de desenvolvimento humano. Só um minuto que eu estarei compartilhando com vocês a tela, tá? Então vamos lá, algumas características importantes que vocês precisarão estar, né, se deparando quando lidamos com a questão da adolescência. Então, a adolescência é uma época do desenvolvimento humano, que se caracteriza por grandes transformações, como eu dizia, né? Além dessas transformações orgânicas, né? Psicológicas, emocionais, afetivas, intelectuais e sociais, para o próprio ser humano, ela significará no adulto o poder, né, ou a habilidade que esse adulto tem para lidar com mudanças, para lidar com adversidades, tá? Então, isso que eu quis deixar bastante demarcado na minha fala inicial. Então, não fica somente na fase da adolescência. Muitas vezes, como lidamos com essa fase, terão reflexos, terão repercussões na vida adulta. Então, o termo, né, adolescere deriva do latim e significa crescer. E a vida é esse crescimento, essa descoberta, essa aprendizagem, né, pessoal? Então, a adolescência marca, mais do que nunca, essa transição para uma nova inserção social. Do início, depois da juventude. Então, é um estágio, né, bastante interessante e ele realmente tem uma marca muito particularizada na nossa vida, depois, futuramente, na nossa vida adulta. Então, é esse estágio de transição entre a infância e a fase adulta, como já dito anteriormente.
Pessoal, quando se fala da adolescência, pouco antes, no que a gente denomina de pré-adolescência, nós já começamos a ter a marca de algo chamado puberdade. E a puberdade, ela vai ter uma marca muito especificada com relação às alterações corpóreas. Todas as alterações físicas e fisiológicas que essa pessoa passará para avançar na sua adolescência. Então, o período de puberdade, ele marca mais do que nunca estas alterações e mudanças físicas e fisiológicas, tá? É claro que a puberdade não vai se restringir somente à questão orgânica, mas ela é por excelência a que marca isso. A puberdade como um marco também de transição física e fisiológica. É inegável a diferença de uma criança para um adolescente, em termos físicos, ok? Então, a puberdade, ela tem esta característica, ok? E ela, claro, acompanha, anda junto com a questão da adolescência. Então, a puberdade seria esse grande fator de modificação física e fisiológica. E, claro, com essas modificações físicas e fisiológicas, há modificações na parte psicológica, na parte psicológica, emocional, afetiva, enfim, e na parte social, tá? Elas estão todas agregadas, todas vão caminhando juntas, como a gente já frisou bastante, né? O biopsicossocial, ele funciona de uma forma integralizada. São distintos, mas não se separam, ok? Então, a puberdade, ela marca o início do funcionamento das glândulas sexuais. Não é à toa que se define na menina a vinda da menarca, a primeira menstruação, como o início, né? Onde se dá o início da sua puberdade, e do menino quando ele tem a sua primeira ejaculação, tá? E que geralmente a gente associa com o prurido noturno. Há vários autores que definem de forma diferencial o período da adolescência, né? Alguns autores marcam esse período entre 12 e 13 anos, alguns a partir de 11, 12 anos, tá? Até a idade dos 17, 18 anos. Há um marco bastante interessante, né, para alguns autores, que vão apontando que nestes dos anos 2000 para cá, principalmente a partir de 2010 para cá, houve grandes mudanças sociais e muitas famílias acabaram, né, agregando por mais tempo os seus filhos. Então, muitos, devido à formação profissional, condições de trabalho, enfim, acabam morando com os pais, não até os 18, 20 anos, como se tinha uma prática anteriormente, mas muitos acabam morando com esses pais até os 25, 26, 27, 28, 30 anos e por aí vai, né? Então, houve uma mudança também histórica social, né, na formação das famílias e, consequentemente, não é por morar com os pais, a questão é a relação estabelecida para muitos é que se alargou, abrangeu por mais tempo a adolescência. Então, muitos autores atualmente dizem que a adolescência encerra-se
até os 28 anos. E há uma surpresa muito grande quando se diz isso, porque há um estranhamento, né? As pessoas estranham, como assim? Esse já é um jovem adulto, mas é a lógica já estabelecida e por isso que nós percebemos em muitas situações uma certa imaturidade emocional. Então, por conta dessa imaturidade emocional, muitos teóricos do desenvolvimento, muitos teóricos da psicologia do desenvolvimento estão apontando que essa adolescência aumentou, não se limita mais aos 18, 21 anos, né? Ela está estendida por mais tempo por conta das novas relações interpessoais e intrafamiliares feitas a partir aí dos anos 2000, né? Não é uma questão de crítica, a gente não vai entrar nesse parâmetro, mas a gente vai apontar sim que há um diferencial, né? Então esse período da adolescência ele tem se estendido por mais tempo no sentido de total autonomia de si, a juventude como total autonomia de si, que é o que não acontece com muitos que estão nessa faixa etária dos 21 até os 28 anos. E por isso esses autores ainda consideram que alguns estão atingindo essa marca dos 28 anos porque acabaram adentrando uma certa imaturidade no seu desenvolvimento. Então, eles se tornam extremamente ainda situados nesse não lugar entre não é a criança, eles já sabem disso, mas também não é o adulto, né? Não é aquele que assume todas as responsabilidades para a sua vida, para o desenvolvimento da sua vida e se manter e ter projetos de vida consistentes e arcar com eles. Então, por conta disso, essa imaturidade, né, estas alterações sócio-históricas, alguns autores apontam a adolescência se estendendo por mais anos do que os 18, 21 anos, porque comumente alguns autores ainda consideravam até 21 anos possível. Tá? Então essa é uma contribuição, é um dado novo, tem várias contradições em cima, mas o fato é que a gente observa, sim, que vemos essas figuras com mais anos, né, 24, 25, 26, 27 e por aí vai, mas há um comportamento estabelecido muito próximo, não da puberdade, mas de características de adolescentes, aqueles que ainda sabem, têm conhecimento de algumas coisas, observam, raciocinam, racionalizam, mas não têm responsabilização por si, né, integralmente. Então, isso tem trazido uma série de situações novas e algumas merecem, sim, reflexões muito cuidadosas. Então, eu não vou adentrar essa temática, né, as repercussões, mas fica assim um alerta, não tem como não dizer de um certo alerta nesse sentido, sem responsabilização ou culpabilização dessas pessoas, mas precisamos entender por que em âmbito social, isso não acontece com um ou com outro, mas no âmbito social, desses anos 2000 para cá, está acontecendo esta certa desresponsabilização do que seriam os jovens nos seus anos iniciais, né? Dos 21 anos aos 28, nós considerávamos anteriormente esses jovens. Então, o que está acontecendo e por que está tão difícil efetivamente, não na idade cronológica, mas nas responsabilizações, nas implicações desse desenvolvimento do ser humano, por que está
tão aquém. O que está acontecendo? Né? Não é apenas para uma família, outra família, para um jovem ou para outro jovem. Ou melhor, para um adolescente nessas circunstâncias, para outro adolescente nessas circunstâncias. Por que em âmbito geral, né, isso tem assolado tantas famílias, isso tem assolado tantos adolescentes, isso tem sido uma construção social muito contínua, né? Tanto que teóricos têm alastrado mais o período da adolescência, tá? Então fica como um alerta e mais pesquisas e maiores discussões precisarão acontecer em cima dessa temática. Continuando, né? Vocês já viram a importância da puberdade, e ela tem uma importância sim, né? Não só nessa transformação física, fisiológica, e aí a questão das glândulas sexuais, como apontadas anteriormente, esta questão da puberdade, ela também marca, né, como nunca, a possibilidade de esta pessoa ser mãe, esta pessoa ser pai, marca a possibilidade desta pessoa poder constituir, né, uma relação a dois, desta pessoa ter relações sexuais e poder constituir família, né? Aí vocês vão perguntar, mas você está moralizando? Não, eu estou dizendo que diferente da criança anteriormente, o adolescente, ele tem mudança, sim. O seu corpo está se modificando. Este jovem, perdão, este adolescente, ele poderá, conforme as circunstâncias, há uma probabilidade dele ser pai. Esta adolescente, ela já tendo iniciado seu período de ciclo reprodutivo, ela poderá ser mãe, né? É isto que eu estou apontando. É claro que a princípio parece físico, biológico, quase num reducionismo, mas isso tem cargas emocionais acopladas. Há uma mudança e tem cargas emocionais acopladas. Opa, agora eu posso me encontrar com outras pessoas. Agora eu posso encaminhar para o que os meus pais foram constituir, se conheceram, começaram uma relação e depois constituíram uma família. Eu já não abre-se internamente a sensação desse adolescente, nessa adolescente, agora eu não sou mais o filho. Eu posso ser o filho, mas daqui a pouco eu poderei ser o namorado, a namorada, o esposo, a esposa, o pai, a mãe. Então, o adolescente, ele começa a se deparar com esse turbilhão. Ele não pode mais adentrar a síndrome do Peter Pan, como na fase anterior da terceira infância. Ele não pode ficar pequenininho num casulo, né? Protegido. Ele terá que tomar as rédeas da sua vida e ele terá que ter um papel social nessa organização desse mundo. Olha como isso tem uma carga. Então é neste sentido, né? É claro que a gente amplifica isso com outras esferas, a psicológica e a social, mas como eu disse anteriormente, tudo está caminhando junto. Não tem como eu dissociar essa mudança orgânica, essa mudança física, fisiológica, com as repercussões psicológicas e sociais, tá? Então, assim, pessoal, focalizando na questão da puberdade e estas alterações orgânicas, né, que vão acontecendo, né, nessa fase. Elas vão marcar a parte da amplificação dos estrógenos e progesterona. Claro que
né, com regulações, aí isso precisa muitas vezes ser acompanhado, mas estrógenos e progesteronas, elas terão uma incidência nas adolescentes, no público feminino, né, por uma questão orgânica realmente, e nos adolescentes do sexo masculino, a questão de uma elevação nas taxas de testosterona, tá? Então, estas produções mais acentuadas, no caso das adolescentes, de estrógeno e da progesterona, elas vão desencadear a formação do ciclo reprodutivo feminino. E no caso dos adolescentes, a testosterona é que será responsável por esse início do período reprodutivo masculino, tá? Então, algumas alterações que acontecem neste período. Então, nós temos alteração na altura, no peso, no odor corporal, no aumento da transpiração, inclusive no apetite, né? No ciclo de sono, né? Há grandes mudanças, ainda mais agora que muitos ficam jogando virtualmente ou vendo vídeos, né? E muitas vezes tem a aula de manhã, mas foi dormir às 2, 2 e pouco. Então, o adolescente ele também, por estar com todas essas alterações, essas efervescências de mudanças, eles têm uma tendência a ter sono, sim, tá? É comum apresentar um sono um pouco mais acentuado. Entendam, um pouco mais acentuado. Não significa dormir igual um bebê recém-nascido 18 horas. Isso não, ok? Mas pode sim ter maior sono do que nas fases anteriores. E ainda mais se não souber organizar o seu período de sono, isso vai trazer alguns prejuízos, né? Então, precisa se estar bastante atento com adolescentes, se orientar bastante, né, as famílias, para que coloquem um teto, para que ele possa realmente se permitir dormir. Senão, a todo momento, ele vai estar preferindo trocar o dia pela noite. Vai ter uma propensão maior para isso, tá? Além, então, dessa alteração do sono, há a questão do apetite, o aumento da transpiração, sim, e há também uma mudança com relação, principalmente nos meninos, isso é mais visível, né, nos adolescentes, a voz. Então, aquela voz, ela começa um pouco mais grave e daqui a pouco ela vai ficando mais aguda. Então, na mesma frase, no mesmo diálogo, vários momentos de oscilação do timbre, né? Por quê? Porque também há alteração, há crescimento e desenvolvimento, inclusive das cordas vocais, há essa alteração, sim, na questão hormonal, que vai promover esta mudança no timbre vocal dos adolescentes, tá? Então, claro, das meninas, da adolescente, né, também haverá alteração. É que do adolescente isso será extremamente marcado, né? Bastante perceptível. É muito mais perceptível, muito mais audível do que nas adolescentes. Nas adolescentes, as outras características mais marcantes é o desenvolvimento dos seios. Então, estas alterações vão ser mais evidenciadas. E no adolescente, a questão
da musculatura, isso também aparece, e com relação às adolescentes que começam a desenvolver alguns treinos, sim, também esta questão da musculatura também tem mudanças, tá? O que é muitas vezes contraindicado, porque você precisa de um profissional para fazer esse ideal acompanhamento, né? Então, alguns trabalhos aí de musculação, eles precisam ser bastante cuidadosos e sempre com a orientação de um profissional. Tem crescido bastante adolescentes, né, realizando treinos um pouco intensificados e sem a adequada orientação, que é bastante delicado, porque há uma alteração interna muito grande e conforme as sobrecargas, né, e os times de ativação, isso pode trazer consequências aí danosas para a adolescente e para o adolescente, tá? Como há realmente muitos hormônios aí, então há uma tendência o cabelo ficar um pouco mais oleoso, a pele ficar mais oleosa, o que acaba ocasionando o aparecimento de acne, né? Então isso traz uma alteração orgânica que tem um efeito na autoestima muito grande, porque muitos começam a se olhar no espelho e começam a não aceitar aquela autoimagem. E aí começa a vir pensamentos negativos em cima, e aí fica um ciclo em cima disso, tá? E aí é uma outra detalhe que nós vamos ver com bastante calma, a questão depois, nesse período da adolescência, o cheque com a autoestima e o quanto que muitas vezes algumas não aceitações de si, algumas não aceitações da família, algumas não aceitações do ciclo social podem, eu diria, potencializar, né, tentativas de suicídio. Não é à toa que se cresce muito, né, a questão do suicídio nessa faixa etária, tá? Embora não é a de maior incidência, ela cresceu consideravelmente no nosso país nestes últimos 10 anos, né? Teve uma maior incidência, né, uma maior prevalência do que anteriormente, para a faixa da adolescência. Tudo bem? É uma temática que a gente vai estar abordando em outro momento e que merece a nossa atenção. Então, todos os profissionais da área da educação precisam também estar atentos, orientando, acolhendo, né? Para que nós não fechemos portas, né? Para esses adolescentes que estão em sofrimento, né? Diante desse período de transição, diante de um sentimento de aniquilamento, né? De uma incompletude diante do mundo e desse mundo que está se apresentando para eles. Então, nós profissionais da educação precisamos também estar bem atentos com este viés, tá? As transformações físicas, o crescimento na forma e tamanho do corpo, o momento em que as principais características da puberdade aparecem, são controladas também, né? Controladas também pela questão das características genéticas e hereditárias, tá? Claro que, né, como a gente falou no caso daquela pessoa ser uma praticante de esporte, fazer uma prática esportiva acompanhada, claro que há uma questão do contingente, mas muitos dos aspectos de que altura eu chegarei, a não ser que haja tratamento, né, porque às vezes algumas pessoas
vocês já observam que precisa de um tratamento, tem clínicas específicas, por exemplo, para o crescimento, porque senão aquela pessoa ficará com uma baixa estatura, né? A não ser nestes casos que precisa de uma intervenção específica, e aí é um acompanhamento bastante criterioso médico, nós não temos a definição de quanto de altura terá aquela pessoa, aquela outra pessoa, ok? É neste sentido. Então, há essa questão genética e hereditária, né? É neste teor. Não que não possam ter algumas interferências do meio externo para melhorar adequadamente algo nesse desenvolvimento e nesse crescimento, né, desse adolescente, dessa adolescente. Pessoal, eu acabei falando um pouquinho do sono, da alimentação, mas sempre se precisa ter bastante cuidado, né, nesse período, né, para que esse adolescente, essa adolescente não tenha uma má alimentação, né, e que realmente quaisquer medicações tomadas se respeite o acompanhamento médico, se respeite o processo de crescimento e desenvolvimento do adolescente que precisa ser visto. Então, conforme as medicações, se tomam medicações, quais as interferências e influências disso no crescimento e desenvolvimento do adolescente. Isso precisa ser acompanhado e observado detalhadamente. Isso é um cuidado necessário. Todas essas alterações orgânicas, elas vão, como eu falei lá no início, vão ter um efeito no bem-estar do adolescente, vão ter um efeito no bem-estar psicológico do adolescente. Isso irá desequilibrá-lo, ele estará nesse não lugar. E isso tudo é muito incerto. Então, acarreta muita ansiedade e muito estresse, exatamente porque não há controle das referências, né? As atuais referências não respondem mais, não dão conta mais das mudanças que estão acontecendo. Então, é muito delicado esse período. E esse adolescente ele vai ter também uma oscilação mais recorrente de humor. Então, ora irritadiço, ora brincalhão, em curto espaço de tempo, né? Então, que é isso? É tentando lidar com essas mudanças e tenta se lidar com aquilo que há de recurso emocional. Então, ora descarregando energia, né, ficando bravo, ficando irritado, ora brincando, ora se emocionando, ora querendo, né, fazer 1001 atividades físicas, tudo ao mesmo tempo agora. Então, vão acontecendo esse turbilhão de emoções e o adolescente e a adolescente estão imersos nesse processo e estão aprendendo como lidar com ele. E terão um bom período para isso. Então, não, por mais que eles quererão resolver rápido, eles terão que experimentar por um período maior isso, para que eles saibam de fato reconhecer como sair bem desta fase de transição e aí adentrar a fase da juventude. Então, nós teremos que ter bastante calma e bastante acolhida para com esses adolescentes. Aqui já estou no final, né? É uma observação bem interessante, né? Sobre a adolescência, que vai dizer assim. Então, Mário Monteiro, ele vai dizer: os adolescentes vivem, em geral, com grande ansiedade. Eles vivem, em geral, com grande ansiedade as transformações do seu corpo. É muito comum não apreciarem temporariamente
algumas das suas características físicas: cabelo, nariz, a pele, os pés, peso, altura. Esses sentimentos são tanto mais inesperados quanto as crianças se sentiam bem no seu corpo antes das transformações pubertárias. O adolescente tende a assumir uma imagem corporal sexualizada, que nem sempre é fácil. Então, assim, aquela passagem que eu dizia para vocês, do início da puberdade, quanto que marcava o poder se relacionar com outra pessoa, o poder ter a possibilidade de constituir uma família, de ser pai, de ser mãe, né? Então, isso traz muitas mudanças. E no nosso mundo a gente precisa saber lidar muito bem com isso, saber orientar adequadamente. E orientar adequadamente não significa tudo pode ou nada pode. Nós precisamos orientar porque esses adolescentes, eles veem o que acontece ao mundo à volta deles, né? Então, antes orientação do que deixar solto uma sociedade que tem uma certa ostentação inadequada da sexualidade de seus adolescentes e de seus jovens. Então, nós precisamos realmente, né, repensar várias coisas e precisamos acompanhar adequadamente e saber como orientar estes jovens, para que não haja a confusão de que para que eu seja alguém, seja aceito, eu preciso praticar indiscriminadamente, né? Então, é uma construção identitária muito grande e a gente tem que tomar bastante cuidado, porque há orientações e informações e pulverização de mensagens equivocadas, principalmente para os nossos adolescentes, né? Essa fase, ela não diz somente com relação às experiências sexuais, mas ela diz também de experiências em outras esferas e outras esferas que também merecem uma orientação e um cuidado para que não se adentre em um universo bastante perigoso e árido, né? Com relação a experimentações no universo do álcool, das drogas. Então, nós precisamos realmente estar bastante atentos e situações, inclusive, de, de isolamentos, né? Nesse mundo virtual. Isso também tem sido visto como algo muito ruim. O adolescente ou a adolescente fechada nesse universo tecnológico, sem relações interpessoais com outras pessoas, a não ser por um viés intermediado e apoiado por um meio tecnológico. Então, isso também é muito ruim. A tecnologia, ela é uma aliada, mas ela não substitui, não é única nas formas das relações humanas. Então, é algo também bastante preocupante nesse universo. Espero ter contribuído. Vocês terão também um material sobre a adolescência, mas os pontos mais relevantes foram aqui acordados, apontados para vocês, e sempre é um diálogo super extenso sobre a adolescência, não se limita aqui, né, mas é extremamente rico e vale a pena o nosso olhar enquanto educadores, né? Nós nos depararemos com estes adolescentes e é sim
faz parte, sim, do nosso trabalho auxiliar nessa renovação com relação aos cuidados para com a fase da adolescência. Essa reestruturação, essa renovação precisa ser feita. Um grande abraço para vocês. Até a próxima. Tchau, pessoal.